Na história de hoje, vamos contar a trajetória de uma guerreira, Maria, mulher, e preta e pobre, com uma vida marcada pela discriminação social. Mas como muitas brasileiras, não desiste nunca. Maria Aparecida da Silva nasceu em uma pequena cidade do interior, numa casa simples de tijolos aparentes e chão de cimento batido. Desde cedo, aprendeu o peso da discriminação, não apenas por ser pobre, mas também por ser mulher e negra em um ambiente onde as oportunidades já eram escassas para qualquer um e quase inexistentes para alguém como ela. Seu pai, Sebastião, era um homem rígido, com os olhos sempre duros e a voz carregada de autoridade. Para ele, mulher nasceu para casar e cuidar da casa, do marido e dos filhos. Esse era o mantra que repetia quase diariamente para Maria e suas irmãs. Sempre que ela demonstrava curiosidade em aprender algo além das tarefas domésticas, vinha o corte seco. Deixe disso, menina. Isso não é coisa para você. Mulher tem que saber cozinhar, lavar e obedecer. Livro não enche barriga de ninguém. Maria, ainda criança, se encolhia diante das palavras do pai, mas dentro dela crescia uma chama silenciosa. Gostava de ver os colegas indo para a escola com os cadernos coloridos e lápis bem apontados. Para ela, cada página de livro era uma janela para um mundo maior, um mundo que lhe era negado. Na escola primária, era comum ser alvo de comentários cruéis. Ouviu muitas vezes colegas a chamarem de pretinha pobre ou zombarem de suas roupas gastas. Certa vez, quando levantou a mão para responder uma pergunta da professora, ouviu risadinhas atrás dela. Olha só, a empregadinha quer bancar a inteligente. O coração de Maria se apertava, mas ela nunca deixava de participar. A cada humilhação, sua vontade de provar que era capaz crescia. Na adolescência, quando começou a sonhar em estudar mais, talvez seguir carreira como professora, encontrou novamente a barreira do pai. Professora, vai perder tempo com isso? Quem vai querer casar com você se ficar cheia de ideias na cabeça? Melhor aprender a cozinhar direito. Aos 17 anos, Maria foi obrigada a abandonar a escola. O pai arranjou-lhe um casamento com um conhecido da família, Antônio, homem quase 10 anos mais velho. Antônio repetia, com ainda mais crueldade, o machismo que Maria já conhecia dentro de casa. Para ele, a esposa era propriedade, alguém para manter a casa limpa, ter filhos e nunca sonhar além da cozinha. Não quero saber de você perdendo tempo com livro, ouviu bem? Mulher minha não precisa de estudo, precisa é cuidar do marido. Nos primeiros anos de casamento, Maria sentiu a própria vida se apagar. Passava os dias lavando, cozinhando, cuidando dos filhos pequenos e ouvindo críticas constantes. Quando tentava se expressar, Antônio a interrompia com desdém. Cala a boca, você não sabe de nada. Ela sorria para os filhos, mas chorava sozinha à noite, em silêncio, para que ninguém ouvisse. O peso da discriminação, agora somado à vida conjugal tóxica, parecia esmagar seus sonhos. Apesar disso, Maria cultivava dentro de si uma esperança secreta. Guardava alguns livros velhos que havia conseguido ainda na adolescência e, de vez em quando todos dormiam, acendia uma lamparina fraca e lia escondida. Era sua forma de resistir. Cada página lida era como um respiro de liberdade. Os filhos, ainda pequenos, percebiam esse brilho no olhar da mãe. Um deles perguntou certa noite: Mãe, por que a senhora lê tanto se o papai não gosta? Ela acariciou o rosto da criança e respondeu com ternura: Porque o estudo é uma luz que ninguém pode apagar. E um dia, essa luz vai nos mostrar um caminho melhor. Enquanto isso, na vizinhança, as pessoas comentavam sobre Maria. Algumas mulheres repetiam o discurso do pai dela, que ela deveria se conformar com o que tinha. Outros, mais maldosos, riam dela pelas costas. Coitada, nasceu para ser dona de casa. Nunca vai ser ninguém. Maria ouvia, sofria, mas não deixava de acreditar que sua vida poderia ser diferente. No fundo do peito, carregava a convicção de que, mesmo discriminada, tinha valor. A cada humilhação, a cada palavra cruel, ela guardava uma promessa silenciosa. Um dia, iria se libertar daquele destino imposto.
O marido não percebia, mas dentro dela crescia uma força inquebrantável. Uma força que viria daquilo que todos desprezavam, a educação. O tempo passou, e Maria Aparecida da Silva seguia sua rotina sufocante. Os dias eram iguais. Levantar cedo, preparar o café, organizar a casa, cozinhar o almoço, lavar as roupas, ouvir reclamações do marido e, à noite, deitar-se exausta, quase sem forças. Mas dentro dela algo resistia. Antônio, o marido, não percebia que cada palavra de desprezo, cada proibição, cada humilhação, em vez de calar Maria, fortalecia um desejo antigo: estudar. Era como se cada ofensa fosse combustível para o sonho de ser livre através do conhecimento. Certa tarde, depois de uma discussão em que Antônio a acusou de ser inútil e burra, Maria se trancou no quarto e chorou em silêncio. O filho mais velho, já com 8 anos, entrou devagar, segurando um desenho. "Mãe, fiz você aqui. Olha, a senhora está segurando um livro." Maria olhou o desenho, um borrão infantil, mas carregado de sentido. Sorriu, emocionada, e beijou a testa do menino. "Você nem imagina como isso me faz feliz, meu filho." Aquela noite foi decisiva. Quando todos dormiram, Maria abriu novamente os livros guardados e começou a ler em voz baixa. Sentia-se como uma fugitiva dentro da própria casa, mas aquela era sua forma de respirar. A decisão secreta, alguns meses depois, numa conversa com a vizinha Dona Lúcia, uma senhora aposentada e bondosa, Maria ouviu algo que soou como uma oportunidade. "Maria, você sabia que a escola da comunidade abriu um programa de educação de jovens e adultos? Eles estão aceitando até quem parou de estudar há muito tempo." O coração de Maria disparou. Poder voltar a estudar parecia um sonho impossível. "Mas eu não tenho como. Antônio jamais permitiria." "Minha filha, você não precisa pedir permissão para ser gente. Se quiser, posso cuidar das crianças quando for às aulas. O que acha?" Maria ficou em silêncio, mas dentro dela a resposta já estava dada. Naquela mesma noite, esperou Antônio dormir profundamente e escreveu num pedaço de papel: "Quero mudar a minha vida. Vou estudar mesmo que seja em segredo." Dobrou e guardou dentro da Bíblia, como se fosse uma promessa com Deus. Primeiros passos. No dia seguinte, enquanto Antônio trabalhava, Maria foi até a escola. O prédio era simples, mas para ela parecia um palácio. Ao entrar na sala de matrícula, sentiu as mãos tremerem. "Nome?" perguntou a funcionária. Maria Aparecida da Silva." "Idade?" "De 32 anos. Até onde estudou?" "Até o primeiro ano do ensino médio. Depois não pude continuar." A funcionária sorriu. "Então é hora de retomar. Seja bem-vinda." Maria saiu dali com lágrimas nos olhos. Pela primeira vez em anos, sentia que sua vida poderia seguir outro rumo. A batalha em casa as primeiras semanas foram um desafio. Maria dizia ao marido que estava ajudando Dona Lúcia em algumas tarefas, quando na verdade ia para a escola. Levava um caderno escondido dentro da bolsa de compras, mas um dia Antônio percebeu algo estranho. Ao encontrar o caderno entre as coisas dela, gritou: "O que é isso, Maria? Vai me dizer que está perdendo tempo com a escola?" Ela respirou fundo. Pela primeira vez, encarou o marido sem baixar os olhos. "Sim, estou estudando. E vou continuar. Quero um futuro melhor para mim e para nossos filhos." Antônio explodiu em ira. "Você é minha mulher. Vai fazer o que eu mando." Maria tremeu, mas não recuou. "Eu sou sua esposa, mas também sou uma pessoa. E preciso disso." A discussão foi dura. Antônio saiu batendo a porta, deixando-a sozinha e em prantos. Mas em meio às lágrimas, Maria sentiu algo novo: coragem. Pequenas vitórias. Com o passar dos meses, Maria foi se destacando na escola. Professores elogiavam sua dedicação, e ela redescobria a alegria de aprender. Português, matemática e história, cada disciplina era um universo novo que se abria. Numa noite, após receber um 10 em uma redação, chorou de emoção na frente da professora. "Eu achei que não era capaz."
A professora segurou sua mão e disse: Maria, você sempre foi capaz. Só precisava de oportunidade. Em casa, os filhos começaram a imitá-la, pedindo ajuda nos deveres. Eles se orgulhavam da mãe. Antônio, no entanto, se afastava cada vez mais. Irritado, preferia sair com amigos a encarar uma esposa que, pouco a pouco, deixava de ser submissa. O encontro que mudaria tudo foi numa palestra da escola que Maria conheceu Renato, um voluntário que falava sobre a importância da educação na transformação social. Ele era simples, mas tinha um brilho nos olhos e um jeito respeitoso de falar com todos. Ao final, Maria se aproximou para agradecer. Suas palavras me tocaram muito. Eu quase desisti de acreditar que poderia aprender. Renato sorriu. Nunca é tarde para recomeçar, Maria. Você é prova disso. Aquela amizade se desenvolveu com o tempo. Renato se tornou um apoio silencioso. Alguém que acreditava nela de verdade, algo que Maria nunca havia experimentado. A primeira grande conquista. Depois de anos de esforço, Maria concluiu o ensino médio. A formatura foi simples, mas para ela significava o impossível se tornando realidade. Vestida com a beca azul, entrou no auditório improvisado da escola, ouvindo os aplausos dos filhos e de Dona Lúcia. Naquele instante percebeu, a menina humilhada, discriminada e silenciada, finalmente dava seus primeiros passos rumo à liberdade. Maria Aparecida fechou a porta de casa atrás de si, sentindo o coração disparado. O grito do marido ainda ecoava dentro dela, mas dessa vez não havia lágrimas em seus olhos. Havia decisão. Você nunca vai ser nada sem mim. Ele rugira minutos antes, apontando o dedo contra ela, mas Maria não acreditava mais naquelas palavras. Por anos tinha carregado o peso da submissão, acreditando que havia nascido apenas para obedecer, cozinhar, lavar e calar. Agora, depois de tanto sofrimento, ela estava pronta para escolher outro caminho. Naquela noite, caminhou sozinha pelas ruas estreitas do bairro simples onde vivia. Sentiu medo, claro. O futuro era uma incógnita. Mas havia dentro dela uma chama nova, a certeza de que não iria mais se calar diante das injustiças. Com o apoio silencioso da mãe, que chorou ao vê-la sair, mas a abraçou firme, Maria encontrou abrigo na casa de uma tia distante. Ali, em um quarto pequeno e improvisado, começou a reerguer os próprios sonhos. As dificuldades eram enormes. Trabalhava como diarista durante o dia, cuidava da filha à noite e, ainda assim, tentava encontrar tempo para estudar. Muitas vezes, o sono a derrubava sobre os cadernos abertos. Outras vezes, a dor da rejeição e do preconceito quase a fazia desistir, mas sempre que pensava em fraquejar, lembrava das palavras que ouvira na escola, de uma professora que havia acreditado nela ainda menina. Você tem uma luz. Maria, nunca deixe ninguém apagar. Era essa lembrança que a impulsionava. Quando decidiu prestar vestibular para pedagogia em uma faculdade pública, muitos riram dela. Faculdade? Você? Zombavam algumas colegas de trabalho. Isso é coisa de gente rica, Maria. Se conforme. Mas ela seguiu firme. A cada aula, enfrentava olhares atravessados, como se não pertencesse àquele espaço. Em muitas ocasiões, ouviu cochichos sobre sua cor de pele, sua roupa simples, seu jeito tímido. Certa vez, uma colega comentou em voz alta, acreditando que ela não escutaria. Aposto que vai desistir no primeiro semestre. Maria sorriu por fora, mas por dentro sentiu o golpe. Naquela noite escreveu no caderno, vou provar que não vou desistir. Vou provar para mim mesma. Foi em uma dessas noites cansativas, esperando o ônibus sob a chuva fina, que ela conheceu João Carlos. Ele trabalhava como pedreiro, voltava sempre coberto de poeira e cimento, mas trazia nos olhos uma doçura rara. A senhora vai pegar o 412 também? Perguntou ele, ajeitando a mochila gasta no ombro. Maria riu. Senhora? Eu tenho quase a sua idade, moço. Ele sorriu sem jeito. E daquele encontro banal, nasceu uma conversa simples,
sobre atrasos de ônibus, sobre o preço do feijão, sobre a vida dura que os dois levavam. Aos poucos, João foi se aproximando. Sempre respeitoso, nunca ultrapassava os limites. Levava um pão fresco para ela quando a via voltando da faculdade tarde da noite. Às vezes, oferecia o guarda-chuva. Certo dia, ele disse, quase sem olhar nos olhos, "Sabe, Maria, tem gente que aparece na vida da gente feito sol depois de um temporal. Eu acho que você é esse sol." Ela ficou sem palavras. O coração acelerou, mas havia medo. Medo de se entregar de novo, medo de sofrer. "João, eu tenho uma filha e uma vida complicada." Murmurou com a voz embargada. Ele respondeu de imediato, "E eu tenho calos nas mãos, dívidas e uma mãe doente em casa. Mas se você permitir, eu posso cuidar de você, não como dono, mas como parceiro." O relacionamento não nasceu em explosões de paixão, mas em pequenos gestos de respeito. João a ajudava a carregar os cadernos pesados. Escutava com atenção quando ela falava sobre seus estudos. Incentivava-a quando os desafios pareciam grandes demais. Um dia, enquanto revisava textos para a faculdade, Maria comentou, "Eles me olham como se eu fosse invisível. João, como se eu estivesse ocupando um lugar que não é meu." Ele segurou sua mão e disse, "O lugar é seu porque você conquistou. E quem olha torto é porque tem medo da sua luz." Maria sentiu, naquele instante, que havia encontrado alguém diferente. Não um homem para silenciá-la, mas para caminhar ao lado. Anos depois, Maria se formou em pedagogia. A filha, já adolescente, chorava de orgulho na plateia. João, ao lado, batia palmas com os olhos marejados. O discurso final da formanda foi simples, mas arrebatador. "Diziam que meu destino era a cozinha. Diziam que meu lugar era o silêncio. Mas hoje eu digo em voz alta, meu lugar é onde eu quiser. A educação mudou minha vida e vai mudar a vida de muitos ainda." Aplausos ecoaram pelo auditório. Maria não chorava mais de dor, mas de vitória. Com o diploma na mão, conseguiu emprego em uma escola municipal. Não era fácil. Os recursos eram poucos, mas cada criança que aprendia a escrever o próprio nome era, para ela, um troféu. Em casa, o ambiente era completamente diferente do que vivera no passado. João cozinhava junto, lavava a louça, ajudava a filha nos estudos. O respeito era a base de tudo. Numa noite especial, ele se ajoelhou diante dela com um simples anel de prata. "Maria, eu não tenho riquezas para te oferecer, mas eu prometo te dar o que tenho de mais valioso, o meu respeito e a minha lealdade. Quer casar comigo?" Ela chorou, não de tristeza, mas de gratidão. "Sim, João, é tudo o que eu sempre sonhei." Anos mais tarde, Maria Aparecida da Silva já era conhecida na comunidade como uma professora inspiradora. Sua história havia atravessado os muros da escola. Mulheres vinham procurá-la em busca de conselhos, querendo entender como ela havia conseguido romper correntes tão pesadas. Numa palestra em uma ONG local, ela disse, "A educação é a revolução silenciosa que ninguém pode tirar de nós. Me disseram que eu não era capaz, que meu lugar era o silêncio. Mas eu grito agora, toda mulher pode escrever sua própria história." Entre os aplausos, João e a filha, agora já adulta e cursando faculdade, sorriam orgulhosos. Maria havia, de fato, mudado a história de toda a família. Da submissão à vitória, do preconceito ao respeito, do abandono ao amor verdadeiro. E tudo isso porque um dia ela ousou acreditar que merecia mais. Se você gostou dessa história e se interessa por outros conteúdos assim, curta, se inscreva no canal e compartilhe com outras pessoas que possam se interessar por histórias que transformam vidas. Até a próxima história do canal Heróis Anônimos.